Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o apoio brasileiro à petição sul-africana contra Israel na Corte Internacional de Justiça por genocídio. Por que o Brasil demonstra tanto interesse em acusar Israel, ao mesmo tempo em que minimiza os crimes cometidos pela Rússia de Vladimir Putin? Você sabia que muitos planos de saúde se recusam indevidamente a cobrir certos tipos de tratamentos e procedimentos recomendados por médicos? Quando existe a recusa do plano de saúde, o impacto financeiro na vida do paciente é certo. Em muitos casos, a operadora do plano de saúde não justifica a recusa ou alega um motivo que não é aceito pela nossa legislação. Mas você sabia que essa recusa indevida pode gerar uma indenização? Se você teve uma negativa do plano de saúde que te gerou um transtorno, clica no link aqui na descrição ou escaneie o QR Code na tela para saber mais detalhes sobre os seus direitos com a DPG Digital. Nesta quarta-feira, 10 de janeiro, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu uma nota anunciando o apoio do país à petição sul-africana na Corte Internacional de Justiça contra Israel por alegados atos genocidas. A decisão foi tomada após um encontro do presidente Lula com o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben. Segundo a nota, o Brasil condena os ataques realizados pelo Hamas em 7 de outubro contra Israel, ataques que deixaram mais de 1.200 vítimas fatais, mais de 250 sequestrados e centenas de feridos. No entanto, o comunicado destaca que aquele ataque não justifica a resposta israelense contra a faixa de Gaza, com o governo brasileiro replicando, na íntegra, os números de baixas informados pelos terroristas do Hamas. Segundo o Hamas, morreram 23 mil pessoas na faixa de Gaza desde o início do contra-ataque israelense, com os terroristas referindo que, desse total, mais de 70% são mulheres e crianças, com outras 7 mil pessoas desaparecidas. Por causa da tática dos terroristas do Hamas, que usam os civis como escudos humanos, o número de baixas civis naquele conflito é, com certeza, muito elevado. Mas, como nenhuma organização consegue atuar de forma independente nas áreas da faixa de Gaza sob controle dos terroristas, os números adiantados pelo Hamas não podem ser verificados ou confirmados. É importante também ressaltar que o Hamas não informa o número de terroristas abatidos no contra-ataque israelense. Ou seja, para o Hamas, morrem apenas civis inocentes na faixa de Gaza. Portanto, o governo brasileiro, baseando-se unicamente em informações e números fornecidos pelo grupo terrorista Hamas, decidiu apoiar a petição sul-africana contra Israel na Corte Internacional de Justiça por alegado crime de genocídio. Mas o que é exatamente o crime de genocídio? O que é a Corte Internacional de Justiça? E por que o presidente Lula está tão dedicado a acusar e pressionar Israel, ao mesmo tempo em que se esforça para minimizar e relativizar os crimes cometidos pela Rússia de Vladimir Putin na Ucrânia? Segundo a Convenção de Genebra, o genocídio é um ato visando destruir especificamente um determinado grupo, seja ele nacional, racial, étnico ou religioso. Dentre os crimes englobados no genocídio estão ataques visando o assassinato indiscriminado de membros daquele grupo, a adoção de medidas visando impedir novos nascimentos dentro desse grupo, como a esterilização forçada, e a transferência, também forçada, de crianças e recém-nascidos desse grupo para outro grupo. Essas ações, quando levadas a cabo de forma premeditada e sistemática, têm o potencial de acabar com grupos inteiros, como o que a Turquia fez com os armênios entre 1915 e 1923, e o que os nazistas fizeram contra os judeus e os ciganos na Segunda Guerra Mundial. Portanto, o crime de genocídio tem contornos muito específicos e amplamente reconhecidos a nível internacional, com Israel se defendendo dessas acusações através da apresentação de evidências que mostram que, por diversas vezes, tomou ações visando minimizar o impacto das suas ações na população civil, como, por exemplo, através de avisos com horas e dias de antecedência.
Avisos entregues sob a forma de panfletos, mensagens de texto e ligações telefônicas para residentes palestinos nas áreas visadas. Outro argumento usado pela defesa israelense são os corredores humanitários, com diversos tendo sido abertos e mantidos pelos israelenses, visando a saída de civis das áreas sob ataque. Corredores que, é importante lembrar, foram várias vezes atacados pelos terroristas do Hamas em uma tentativa desesperada de manter aqueles civis como escudos humanos. Israel refere também, em sua defesa, as ajudas humanitárias que todos os dias entram na faixa de Gaza através do Egito. Ajudas que, se não fosse pela autorização expressa de Israel, não poderiam entrar. E ajudas que, é importante também lembrar, são totalmente capturadas pelos terroristas do Hamas, que se servem de toda a comida, água e combustível, deixando para os civis palestinos apenas as migalhas. Com relação à Corte Internacional de Justiça, é um dos 6 órgãos principais da ONU, estabelecido em 1945, um tribunal onde todos os países com assento na ONU estão automaticamente inscritos como membros plenos. Ao contrário do Tribunal Penal Internacional, cujo objetivo é investigar crimes de guerra como genocídio, mas contra figuras individuais como presidentes, ditadores e comandantes militares, como foi o que aconteceu com Vladimir Putin, que tem um mandado de prisão emitido por aquele tribunal por alegados crimes de guerra cometidos na Ucrânia. Mas a Corte Internacional de Justiça atua ao nível dos países, mediando pendências e conflitos entre nações. E agora, com relação à última questão, por que o Brasil está tão dedicado em acusar Israel por alegados crimes de guerra e genocídio, ao mesmo tempo em que minimiza os crimes de guerra cometidos pela Rússia de Vladimir Putin na Ucrânia? É apenas incoerência diplomática ou faz parte de algum tipo de estratégia do governo brasileiro? Na minha opinião, faz parte de uma estratégia brasileira muito bem pensada, cujo objetivo é aproximar o nosso país do Fórum BRICS. Um fórum que é formado, dentre outros países, pela África do Sul, a autora da petição de genocídio contra Israel, e, é claro, pela Rússia, o país que há quase 2 anos está atacando a Ucrânia, matando e ferindo civis e anexando ilegalmente territórios. O governo brasileiro, ao minimizar ou simplesmente ignorar os crimes de Putin na Ucrânia e ao dar tanta atenção e ênfase nas acusações contra Israel, está mostrando que o seu objetivo é reforçar os seus laços com o bloco da Arábia Saudita, China, Irã, Rússia e outras autocracias e ditaduras. Virando as costas para a única democracia em todo o Oriente Médio e, por tabela, aos seus aliados. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.